Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Hoje, vamos mergulhar na história impressionante de Santiago Luiz Polanco Rodrigues, mais conhecido como Yayo, um cara que saiu do zero e construiu um império clandestino milionário nos Estados Unidos. De Washington Heights às ruas da República Dominicana, ele viveu uma vida cheia de reviravoltas, fugas ousadas e polêmicas. Como ele dominou o mercado, escapou da polícia e ainda vive como rei. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe dessa saga. Clique no botão também de Hyper, é rapidinho e faz toda a diferença para o alcance do nosso canal. Bora pro vídeo. Santiago Luiz Polanco Rodrigues, mais conhecido como Yayo, é uma figura lendária entre muitos que cresceram nas ruas da República Dominicana. Nos anos 80, ele começou do zero e construiu um império nos Estados Unidos, acumulando uma fortuna impressionante. Quando as autoridades decidiram ir atrás dele, Yayo foi esperto o suficiente para voltar à República Dominicana no momento certo. Santiago Luiz Polanco Rodrigues nasceu no dia 16 de junho de 1961, em Santiago, na República Dominicana. Em 1969, ele e sua família se mudaram para os Estados Unidos, fixando residência em Washington Heights, um bairro vibrante de Nova York, cheio de diversidade, com comunidades cubanas, gregas e cada vez mais dominicanas. Desde cedo, Yayo mergulhou na vida agitada das ruas. Enquanto estudante do ensino médio na escola John F. Kennedy High, ele já fazia parte de um grupo de jovens que se aventurava em pequenos delitos, como furtos de carros e outros roubos. Foi nessa época que ele ganhou o apelido Yayo. Não se sabe ao certo a origem, mas pode ser uma versão curta de Santiago, como Iago. Curiosamente, Yayo também é uma gíria em espanhol para algo bem específico, mas isso é história para depois. Apesar de ser bem inteligente, ele não se interessava muito pelos estudos. Fora da escola, Yayo tinha outra paixão, o boxe. Ele treinava em uma academia simples, a Westside Athletic Club, e, em 1979, participou do torneio amador Golden Gloves, na categoria peso-pena. Não passou da fase qualificatória, mas foi lá que conheceu Roberto Mejia, um jovem boxeador dominicano que também circulava no meio da clandestinidade juvenil de Washington Heights. Aos 20 anos, Mejia já tinha um histórico de problemas com a polícia. No início dos anos 80, Washington Heights viu um grande aumento na chegada de imigrantes da República Dominicana, muitos deles conectados a redes que usavam cidades dominicanas como pontos estratégicos para negócios arriscados. Com essa onda, o comércio de produtos ilícitos cresceu no bairro. Yayo abandonou a escola e, em 1982, já liderava um grupo organizado que atuava nas ruas de seu bairro. O time incluía seu meio-irmão, conhecido como Tiki, e Mejia, seu amigo dos ringues de boxe. Além deles, Yayo recrutava jovens locais para trabalhar com o grupo. Com um faro incrível para negócios, ele oferecia um produto de alta qualidade, que chamava de Coke, brincando com o famoso slogan da Coca-Cola, Coke is it. Seu ponto de venda era estratégico, a Audubon Avenue, perto da ponte Washington, que liga Manhattan a Nova Jersey. Era um local perfeito, frequentado por viajantes e moradores de subúrbios, garantindo um fluxo constante de clientes. Yayo percebeu que pessoas de áreas residenciais eram um público valioso e começou a contratar vendedores que pareciam confiáveis, sem cara de intimidador,
e dava ordens claras para que ninguém assustasse ou roubasse os clientes. Esse cuidado fez o negócio decolar. Mas, em 1982, Yayo acabou sendo pego por um policial, que encontrou com ele itens que o incriminaram. Ele passou 9 meses detido em Rikers Island. Durante esse período, Mejia assumiu o comando dos negócios. Quando saiu, Yayo voltou com tudo, aplicando estratégias inteligentes e táticas de marketing para aumentar os lucros e fortalecer a reputação do grupo. Em 1984, os negócios de Yayo estavam bombando. Ele já tinha grana suficiente para ostentar um Mercedes-Benz novinho, comprado por $43 mil. Mas aí, uma novidade chegou às ruas e mudou tudo. Uma substância nova, super popular, que já tinha aparecido em Los Angeles 2 anos antes, ela se chamava crack. Em 1982, a polícia mal via esse produto, mas no final de 84, ele já era notícia no Los Angeles Times. Em Nova York, essa onda chegou em 1985 e Yayo foi um dos primeiros a perceber o potencial. Não se sabe ao certo como ele descobriu essa novidade, mas dizem que pode ter aprendido a produzi-la com 2 comerciantes do Harlem ou com contatos de um grupo colombiano com quem ele negociava. De qualquer forma, Yayo não perdeu tempo e montou sua operação. No coração de Washington Heights, ele alugou 3 apartamentos, um para preparar o produto, outro para embalar em frascos de vidro com tampas vermelhas e o terceiro para armazenar e vender. O produto ganhou o nome de Baseballs por ser pequeno, redondo e branco. Os frascos menores custavam de $5 a $10 e os maiores, $20. Yayo usou todo o seu talento para negócios, aplicando estratégias de marketing geniais. Ele e sua equipe distribuíam cartões de visita e faziam promoções, tipo descontos de fim de semana ou leve 2, pague 1. Com essas ideias e o impacto do produto, o grupo cresceu rápido, contratando mais pessoas e abrindo novos pontos de venda. Yayo se inspirou na estrutura de grandes organizações colombianas, criando uma pirâmide. Ele no topo, gerentes intermediários abaixo, que comandavam outros supervisores, até chegar aos vendedores de rua. Ninguém conhecia mais do que o chefe imediato, garantindo sigilo. A operação tinha divisões claras. Uma cuidava da produção e embalagem, outra da entrega e a terceira das vendas diretas. Em pouco tempo, Baseballs virou uma marca famosa, rendendo centenas de milhares de dólares por semana. Yayo e seu grupo foram pioneiros em Nova York, dominando esse mercado em grande escala. Em 1985, o sucesso de Yayo era tanto que o New York Times publicou um artigo alertando sobre a nova onda que tomava as ruas de Nova York. Enquanto isso, Santiago Luiz Polanco Rodrigues expandia sua rede. Primeiro, ele fechou parcerias estratégicas com grupos colombianos, garantindo acesso a grandes quantidades de matéria-prima. Depois, começou a superar a concorrência. Com alguns, ele negociava, comprando territórios ou fazendo acordos, como com os irmãos Ramos, grandes nomes da área. Com outros, ele jogava pesado, afastando quem cruzasse seu caminho. Na primavera de 1986, Yayo e seus Baseballs dominavam o mercado de Washington Heights. Ele também expandiu para o Bronx e Harlem, fechando parcerias com outros grupos e abrindo novos pontos de venda. O faturamento? Impressionantes $440 mil por semana, só na rede principal, sem contar os parceiros que compravam em maior quantidade. Com tanto dinheiro em mãos, Yayo precisava de um plano. Ele contratou contadores para gerenciar a grana e abriu uma empresa que transferia centenas de milhares de dólares por semana para outra companhia na República Dominicana. Além disso, ele usava senhoras mais velhas para transportar o dinheiro para lá e elas muitas vezes voltavam com matéria-prima. Yayo abria cada vez mais pontos de venda, espalhando sua influência por Nova York. Ele se tornou o rei do mercado, mas isso trouxe problemas. A concorrência tentava tomar seu lugar e conflitos entre grupos explodiram. Yayo não hesitava em mandar mensagens claras para rivais ou até para membros do próprio time que quebrassem as regras. Com o aumento da criminalidade em Washington Heights, a polícia de Nova York lançou a Operação Clean Heights, com apoio da agência antidrogas.
Eles miravam os compradores de passagem, confiscando carros e faziam batidas em pontos de venda, apreendendo produtos. Naquela época, outros grandes nomes do mercado surgiam pelo país e, como Yayo, aumentavam a influência e os problemas nas suas cidades. A situação estava tão fora de controle que o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, tomou medidas drásticas. Ele assinou um decreto que aumentava o orçamento das agências e endurecia as penas para quem fosse pego no mercado. A lei, chamada de Regra 100/1, colocava punições severas, equiparando sentenças por pequenas quantidades de produto a delitos envolvendo quantidades muito maiores. Por exemplo, alguém pego com apenas 50 gramas enfrentava a mesma pena de quem tivesse 5 quilos. Além disso, o decreto criava programas sociais para educar a população sobre os riscos desse mercado. Nos anos 80, os Estados Unidos intensificaram a chamada Batalha contra os Entorpecentes, com campanhas como Diga Não e programas sociais. Mas muitos acreditavam que o foco não era só combater o problema, mas também mirar comunidades específicas, já que a mídia destacava delitos em bairros pobres, desviando a atenção do fato de que o consumo também era comum entre classes mais altas. Para Santiago Luiz Polanco Rodrigues, o Yayo, isso pouco importava. Em 1987, seu negócio rendia até 36 milhões de dólares por ano, com cerca de 100 mil dólares por dia, movimentando milhares de produtos. Ele transferia grandes quantias para a República Dominicana, investindo em imóveis e negócios, mas a polícia estava fechando o cerco. Alguns membros do grupo, ao serem pegos, aceitaram colaborar com as autoridades, apontando o líder da operação. Em dezembro de 1986, uma batida policial em um ponto de Yonkers, ligado a Roberto Mejia, resultou na apreensão de 713 mil dólares em dinheiro, cerca de 20 quilos de coca, 2,5 quilos de produto pronto, uma máquina de contar dinheiro e registros financeiros. Mejia e sua esposa foram presos por conspiração. Em maio de 1987, a polícia invadiu o quartel-general de Yayo, confiscando mais 20 quilos de coca, um arsenal de pistolas automáticas, coletes à prova de balas, 100 mil frascos vazios, máscaras de gás e prendendo várias pessoas. Yayo estava na cidade, mas, esperto como era, já tinha um plano de fuga. Avisado da operação, ele escapou milagrosamente, pegou um voo para a República Dominicana com um passaporte falso e levou a família. Lá, ele estava seguro, já que não havia tratados de extradição na época. Em agosto de 1987, a polícia prendeu o grupo dos irmãos Ramos em um grande ponto de produção em Washington Heights. O império de Yayo começou a ruir, mas ele já tinha transferido mais de 20 milhões de dólares, uma fortuna enorme até para os padrões estadunidenses. Na República Dominicana, Yayo vivia como rei. Ele não economizava na hora de ostentar, comprando itens de luxo e desfilando em um raro Mercedes-Benz ML300 dos anos 50, que custava cerca de 100 mil dólares. Ele exibia sua riqueza e vivia como um grande empresário. Mas, numa noite, enquanto curtia uma boate, Yayo se envolveu em uma briga por causa de uma mulher, que terminou em um confronto sério. Não se sabe o que aconteceu com o outro cara, mas um general dominicano que chegou ao local resolveu a situação de forma direta. Acertou Yayo com a coronha de uma arma e o mandou direto para a prisão La Victoria, perto de Santo Domingo, sem julgamento. Essa era a maior prisão do país, conhecida por ser superlotada e ter condições perigosas. Enquanto Yayo enfrentava a prisão na República Dominicana, as autoridades estadunidenses reuniram provas contra os irmãos Ramos, que se declararam culpados. Até abril de 1989, vários membros do grupo de Yayo foram condenados, incluindo um policial corrupto, Bernard Waters, que trabalhava com eles. Em 1990, Yayo se envolveu em uma briga com outro preso e foi transferido para a prisão de Monte Plata, onde tinha mais conforto. Lá, ele conseguia influenciar os guardas, garantindo regalias como um telefone próprio, comida de restaurantes e até uma TV na cela. Mas nem tudo era tranquilo. Em retaliação, outros presos tentaram incendiar sua cama enquanto ele dormia. Enquanto isso, em Nova York, outros grupos disputavam o espaço deixado por Yayo.
Em 1991, Washington Heights viveu um ano insano, com mais de 100 quedas, 80 delas por disparos, devido a conflitos entre grupos. Em 1992, Yayo foi solto e voltou a construir seu império na República Dominicana. Para ganhar a confiança da população, ele organizou campanhas para alimentar crianças carentes e instalou lixeiras nas ruas. Até meados dos anos 90, Yayo, ainda com menos de 30 anos, já era dono de hotéis, um cassino, condomínios na praia, boates, uma plantação de bananas e uma fábrica de roupas. Ele vivia em alto padrão e se tornou pai de 5 filhos. Sua trajetória inspirou muitos compatriotas, que, como ele, investiam em negócios e imóveis no país para garantir um refúgio caso fossem perseguidos. As autoridades estadunidenses não esqueceram de Santiago Luiz Polanco Rodrigues, o Yayo. Em 1996, Howard Safir, comissário de polícia de Nova York, viajou até Santo Domingo para se encontrar com Leonel Fernandes, então presidente da República Dominicana. Na reunião, Safir pressionou Fernandes para revisar as regras de extradição, permitindo que pessoas procuradas nos Estados Unidos fossem levadas à justiça. Foi uma tentativa de trazer Yayo de volta, mas a missão não foi tão simples assim. Em 1996, Leonel Fernandes considerou o pedido de extradição absurdo e impossível. No mesmo ano, Yayo deu uma entrevista exclusiva a um repórter do New York Times que viajou até a República Dominicana. Ele afirmou que abandonou qualquer vida fora da lei e que nem as autoridades estadunidenses, nem as dominicanas, tinham provas contra ele. Yayo ainda desabafou, dizendo que, apesar de seus investimentos no país, não recebia reconhecimento do governo ou de seus compatriotas. Durante a conversa, ele pediu para não ser chamado de Yayo, porque, segundo ele, esse nome parecia ligado a algum monstro. Ele se descreveu como um homem de família exemplar, sem vícios, que queria ensinar aos filhos a diferença entre o certo e o errado. Yayo admitiu que não era nenhum santo e até se emocionou, chegando às lágrimas. Ele mencionou um acidente de moto que causou uma concussão, o que, segundo ele, o fez esquecer muitos dos erros do passado. Yayo também declarou seu amor por Nova York, dizendo que daria tudo para voltar e colocar seus filhos em uma universidade como Harvard. Nos anos seguintes, ele se firmou como um empresário respeitado e pai dedicado, doando grandes quantias para a caridade e mantendo a paixão por esportes como nos velhos tempos. Em 2015, o presidente da República Dominicana assinou um tratado de extradição com os Estados Unidos. Mesmo assim, a influência que Yayo construiu em seu país o protegeu de grandes problemas. É pouco provável que ele seja extraditado algum dia. Até hoje, Santiago Luiz Polanco Rodrigues vive tranquilamente na República Dominicana, aproveitando a fortuna que acumulou ao longo dos anos. Por fim, ele continua sendo uma figura marcante, com uma história que mistura altos e baixos e que ainda desperta curiosidade no mundo todo. Salve família! O que acharam da história alucinante de Yayo? Uma vida cheia de reviravoltas, estratégias geniais e um final que deixa a gente pensando. Se você curtiu essa história, não esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo com histórias tão incríveis quanto essa. Torne-se membro do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos. É só clicar no botão aqui embaixo. E deixe nos comentários o que te surpreendeu mais na trajetória de Yayo. Até a próxima!
Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.